Amém? Quando nós pensamos na palavra igreja, logo nós pensamos no sentido da palavra, no grego, eclésia, que é ir para fora. Nós sabemos que nós não vamos à igreja, isso é fato. Todos nós já sabemos que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E que nós não vamos ao templo, nós somos o templo. Mas nós temos uma certa dificuldade em definir, talvez de uma forma prática, o que era igreja. Não também que seja errado você dizer, ou você falar com a sua família, ou com seus amigos, eu estou indo na igreja, vamos hoje à igreja, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos para a igreja. Isso não é errado, desde que nós sabemos, desde que nós tenhamos a consciência que igreja somos nós, que templo somos nós, e que aquilo que nós fazemos aqui dentro desse espaço chamado igreja, também chamado templo, aquilo, a maneira que nós nos portamos, seja em adoração, seja na longanimidade, na benignidade, porque aqui nós somos bons, nós abraçamos aos outros, nós falamos com mansidão, nós oramos, e nós cantamos, e nós lemos a Bíblia. Então aquilo que nós fazemos aqui, como igreja, que nós possamos fazer onde nós estivermos. Amém? Então, quando nós falamos o que é igreja, nós não temos dificuldade em definir o significado. Mas eu acredito que existe uma certa dificuldade em praticar esse significado. A igreja, como foi falado semana passada, nessa série que nós estamos ministrando, Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, foi falado semana passada que a igreja não é um gueto, a igreja não é uma casa de show, a igreja não é um clube. A igreja não é indústria, a igreja não é jurídica, a igreja não é comercial. Existe uma essência na igreja. E quando eu falo sobre essência, eu falo sobre identidade. Vocês já devem ter passado por uma experiência onde alguma pessoa, talvez você está numa praça de alimentação, está lotado, por exemplo, o shopping, e passa alguém, né? E você sente um perfume, e você lembra de alguém. Já aconteceu isso com vocês? Já? Você está comendo, ou você está passando, você está no banco, você sente o perfume e fala, lembro de tal pessoa. Já passou isso? Já acontece muito comigo. Eu não lembro muito, às vezes, o nome da pessoa. Aliás, eu não lembro muito o nome das pessoas. Mas o perfume eu lembro, é daquele cara lá. Mas quem? Eu não lembro o nome, mas é dele. Eu lembro. Então, quando eu falo sobre essência, quando eu digo que a igreja, ela tem uma essência, eu digo que a igreja, ela tem uma identidade. E ela precisa, através dessa essência, ser reconhecida. Muitas pessoas são reconhecidas por essa essência que eu disse agora. A essência, então, ela está ligada à identidade. E essa identidade que eu falo sobre igreja se chama família. A essência da igreja é a família. A identidade que uma igreja precisa ter se chama família. Família. Essa é a sua essência. Numa escala, quando nós colocamos Deus acima de tudo, logo após não vem o seu dinheiro, não vem o seu emprego, não vem a sua casa, não vem os seus bens e nenhum outro bem, mas vem a família. Numa escala de cima para baixo, a primeira coisa é Deus e logo depois a sua família. Porque a família é algo espiritual. A família, ela tem um princípio divino e a família, ela tem um princípio espiritual. E se a família tem um princípio espiritual, instituída por Deus, e a essência da igreja precisa ser família, então a igreja, ela não é algo comercial, ela é algo espiritual. Amém? Com o passar do tempo,
os homens começaram a, talvez por uma preocupação com as pessoas, a modernizar as coisas. Eles começaram a ver o que era necessário dentro de um espaço para se cultuar. E eles começaram, na boa intenção, a modernizar. Então, eles começam com o passar do tempo, a estruturar o espaço chamado igreja. Então, com cadeiras melhores, com ar-condicionado, com um som agradável, com salas especiais para criança, com uma boa iluminação. E é necessário. Imagine aqui se nós nos reunimos hoje, apesar do ar não estar dando tanta conta, né, mas num espaço aqui sem os ar-condicionados. Ainda hoje é o período da manhã, ainda tem claridade, mas imagina o culto da noite, sem o ar-condicionado, sem luzes, sem microfone, sem cadeira, sem sala para criança. Correr aqui, na bateria. Imagina como seria. Seria desconfortável. Seria até, de uma forma, iria até atrapalhar a mensagem, atrapalhar o culto. Então, com o passar do tempo, os homens eles foram estruturando esse espaço, com a boa intenção. Estão entendendo? Só que o tempo foi se passando, e aquilo que era necessário, ele tomou o lugar do que era essencial. A igreja tem a sua essência. Vir até aqui precisa sempre ter temor e tremor. Não só ser igreja, mas estar como igreja. É preciso que nessas reuniões a essência de família, a essência de ser igreja não seja perdida. Mas com o passar do tempo, a estrutura foi tomando o lugar da essência. O que era necessário tomou o lugar do essencial. Com o passar do tempo, eles atiram o que é essencial e dão lugar ao necessário. É necessário, mas não é essencial. Quando isso acontece, os homens automaticamente eles rebaixam a igreja, que é espiritual, a um nível comercial. Quando o homem pega a estrutura e coloca no centro, quando os homens pegam a estrutura, os métodos e colocam no centro, eles tiram o que é essencial e ressaltam o que é necessário. Nesse momento, eles rebaixam a igreja de um princípio espiritual para algo comercial. Vocês estão entendendo? A igreja não é comercial. A igreja não é industrial. A igreja, ela é espiritual. E nesse momento, quando a estrutura, ela toma o lugar da essência, a igreja que é espiritual, num nível acima, é rebaixada ao nível comercial. E nesse momento, a igreja que é espiritual, começa a ser tratada como um comércio. A igreja, por causa da estrutura centralizada, começa a ser tratada como um shopping. Quando a igreja de Cristo, quando a essência é perdida e o que é necessário toma o lugar no centro, a igreja ela é tratada e ela é frequentada pelos atrativos. Nós não podemos frequentar, nós não podemos viver aqui pelos atrativos. Nós não podemos viver pelos atrativos. Nós vamos num shopping porque aquele tal shopping nos atrai, porque ele tem um bom estacionamento, porque ele tem uma boa praça de alimentação, porque ele tem um bom espaço para as crianças, porque ele tem um som agradável, porque ele tem umas lojas boas. Mas quando eles constroem, instituem um novo shopping, as pessoas param de ir naquele shopping e vai todo mundo para o novo shopping. Porque ele tem um estacionamento maior, porque ele tem umas lojas melhor, porque ele tem uma alimentação melhor.
E quando abrirem um outro shopping, e os atrativos ser melhor do que o shopping A ou o shopping B, todo mundo vai para o shopping center C. E assim é com lojas, assim é com os restaurantes, assim são com, enfim, com escritórios, assim são com empresas. As pessoas mudam de loja em loja, os clientes mudam. Quem tem loja aqui sabe disso, quem tem restaurante sabe disso. A pessoa está comendo, ela está satisfeita, até que então ela vê que naquele outro restaurante do outro lado da rua, existem atrativos, existem algumas coisas que me atraem mais do que essa. Então, da maneira que você muda de cabeleireiro, que você muda de restaurante, que você muda de padaria, que você muda de shopping center, que você muda de roupa, de lojas de roupa, as pessoas começam a mudar de igreja. E aí começa uma rotatividade de pessoas que não param em igrejas e igrejas. A pessoa vai para A e ela se sente bem ali, até que ela encontra uma B que o atrai mais. Que a música é melhor, que o pastor é melhor, que as estruturas infantis são melhores, que as cadeiras são melhores, e ela vai para lá, até que ela se frustra com alguma coisa, e ela se atrai com uma outra, e aí então, o povo hoje, as pessoas, elas estão rodando de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja, e sabe qual é o problema de tudo isso? Não existe família. Não existe família. A essência da família é perdida. Quando o homem rebaixa o que é espiritual para um nível comercial, existe um grande problema, porque a essência da família é perdida. A igreja é tratada como um comércio. A igreja é levada pelos atrativos e não pela essência. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu não estou dizendo que não é necessário ter cadeira, ter um bom som, ter uma boa estrutura. Eu estou dizendo que o necessário não pode tomar lugar do essencial. Necessário é necessário. Essencial é essencial. Estrutura é estrutura. Pessoas são pessoas. A Bíblia narra, se eu não me engano, no livro de João, que Jesus ele vai lá e cura um cego. E quando ele cura o cego, se eu não me engano, é a passagem que ele cospe no barro e passa nos olhos do cego. E ele diz, vai lá e lava os seus olhos. E aí o cego vai até um tanque, ele lava os seus olhos. E quando ele volta para Jesus, Jesus diz, você está enxergando? E ele disse, eu estou enxergando. Então o que são aquilo lá? O que é aquilo lá? Ele olha bem, tipo eu, dá aquele zoom. E fala, são árvores. E Jesus disse, então vai e volta a lavar os seus olhos. Mas são árvores. Vai e volta a lavar os seus olhos. Ele foi tocado por Cristo. Ele sentiu o perfume de Cristo. Ele recebeu o milagre de Cristo. Ele não enxergava. Ele já estava enxergando árvores. Mas Jesus disse, vai e lava os seus olhos novamente. E o cego ele volta para o tanque, ele lava de novo os olhos, e quando ele volta, Jesus fala, olha de novo. E quando ele olha, ele diz, são homens, não são árvores. E Jesus mostra que coisas são coisas, pessoas são pessoas. Muitas vezes nós cantamos, nós adoramos, nós fomos tocados por Cristo, nós temos o Espírito Santo. Mas é preciso lavar os nossos olhos, porque estrutura é estrutura, pessoas são pessoas, família é família, e família se defende. A gente pode brigar que nem cão e gato dentro de casa. Vocês são assim, irmão, é assim. Hoje, não sei se quando cresce, fica barbudo, já não briga muito. Mas, cara, eu e o Lelo, nós brigava demais. Todo dia era treta. Todo dia nós brigava. E o Júlio também. Nossa, como nós brigava, cara. Principalmente eu com o Lelo e o Júlio, porque eles eram muito irritantes. Eles eram muito pimentas, cara. E ainda são. Mas são pais hoje. E aí, né, num nível diferente, né, vamos dizer assim. E aí, vocês querem conhecer os dois, vai jogar bola com eles. Eles se pegam, eles são legais. Então o que acontece? Cara, eu, o Lelo e o Júlio, nós brigava demais. Brigava demais. Só que
Se alguém chegasse para mim e falasse assim, nossa, mano, o Lela, nossa, não presta. Ô, vai falar do meu irmão? Oh, mas você acabou de falar, não, mas eu posso. Não é assim? Você briga, você fala da mãe, do pai, da tia, da avó. Mas se alguém, do marido, né? A mulher fala do marido, meu marido, ele só assiste televisão, ele só quer saber de jogo. E o marido da mulher, e assim, né? Mas se alguém vai falar, ai, seu marido também, oh, é meu marido. Não fala assim, mas você acabou de falar que ele não prestava. Mas eu falei, você não tem autoridade, porque tu não é família. Família briga, discute, mas está junto, mas se defende. Se defende e não deixa ninguém falar. Pelo menos o padrão e a estrutura da família tem que ser essa. Se na sua casa não é assim, você precisa orar para Jesus Cristo restaurar o princípio da família. Uma boa família não é uma família que não discute. Quero ver uma aqui. Não, nós não temos problema. Quero ver. Uma família natural é uma família que discute, uma família que briga, que se desentende, mas é uma família que se ama e se defende. Eu não gosto daquele ditado não, daquelas pessoas que dizem assim, eu não tenho amigos na igreja, eu tenho mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja. É lógico que você tem, porque dentro da igreja você tem família. Ah, a irmãzinha ali falou não sei o quê, ou aquele lá falou não sei o quê. É assim mesmo. Tem gente que vai falar, porque na família se fala. Ah, eu não gostei que aquele lá falou, dizer, igual na tua casa. Mas você continua vivendo junto, e você ama e você defende. Lá fora você pode ter amigos, mas dentro da igreja nós precisamos ter irmãos. Lá fora eu posso estar rodeado de amigos, mas aqui dentro eu preciso ter família. Essa é a essência de família. E a essência da família, ela nasceu aos pés da cruz. Quando Jesus, ele olha para João e diz, ei, olha aí a tua mãe. Não foi isso? Ele olha para Maria e fala, mãe, ei mulher. Ela, oi, olha aí o teu filho. Ou seja, João não era filho de Maria. Maria não era mãe de João. Mas eles precisavam cuidar um do outro como família. Eles precisavam amar um ao outro como família. O que Jesus quer nos ensinar é que você não é Stuart, irmão de sangue do Guilherme, mas você precisa amar ele como fosse e cuidar dele como fosse. Essa é uma essência linda que precisa haver, que precisa existir dentro da casa. Falando daqui, isso tem que haver em todas as igrejas, mas tratando aqui, precisa haver isso. Precisa existir essa cumplicidade, esse amor, esse cuidado. Essa é a essência da família. Lá fora você pode ter amigos, mas aqui você precisa amar a pessoa, talvez não que está do seu lado, porque é fácil, porque já é teu marido, é tua mulher, é teus filhos. Mas talvez a pessoa que está aí atrás de você, a pessoa aí que você está vendo a nuca dele agora, que talvez você nem conheça o nome. Mas por mais que você não conheça o nome, por mais que você não tenha intimidade, nós precisamos cuidar um dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Ah, mas se tal pessoa falar de mim, e se acontecer alguma discussão, e se a gente brigar? É normal em família? O que não é normal é deixar de se amar, é deixar de se cuidar e é deixar de se defender. A igreja não, a essência da igreja, família, ela nasce aos pés da cruz. Quando pessoas que não são do mesmo sangue aprendem a considerar, aprendem a amar e cuidar uns dos outros como se fosse. Eu tenho certeza que Maria adotou João como filho. E eu tenho certeza que João cuidava de Maria como fosse sua mãe. Essa é a essência da igreja primitiva. Então a igreja, ela nasce nesse amor. A igreja, ela nasce nesse cuidado. Olha que loucura. Porque quando nós começamos a ler sobre a igreja primitiva e ver que eles dividiam as suas coisas, e ver que eles se doavam, aí nós começamos a entender o porquê. Não adianta nós começarmos a forçar
em um ajudar o outro, seja no tempo, no amor ou financeiramente, se antes não for restaurado o princípio, o fundamento, os valores da essência de família. Na sua casa, se está uma situação complicada, você se doa. Se está com problema financeiro, ajuda. Se está com problemas emocionais, nós nos ajudamos. Se nós precisamos ir em algum lugar, nós damos um jeito. Se alguém está doente, nós se viramos. Se alguém está doente, você está trabalhando, está todo mundo trabalhando, alguém ficou doente na sua casa, nós não damos jeito. A gente sai da onde está, a gente se vira, a gente consegue sair do emprego que nunca o patrão nos libera, por causa do cuidado da família. Essa essência precisa existir, ou melhor, ela precisa ser restaurada dentro da igreja. E quando essa essência ser restaurada, nós vamos começar a caminhar pelo amor e pelo cuidado da igreja primitiva. No livro de Marcos, se você puder abrir capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Diz assim: em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Versículo 2. Versículo 2. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se Jesus ia curar o homem da mão atrofiada no sábado. Porque o sábado não podia fazer nada. Lembra? Todos sabem aqui, né? Sábado, a lei do judeu, existiam umas leis bem restritas ao sábado. Então Jesus disse ao homem da mão atrofiada. E os fariseus, só olhando Jesus. Então, estou imaginando a cena? Jesus chega na sinagoga, sábado, restrito. Não se pode curar, não pode fazer nada. Não pode curar. Acho que Jesus fala, esse cara é louco, né? Aí, Jesus vê um cara com a mão atrofiada. Os fariseus só de olho para ver o que ele ia fazer. Então Jesus disse ao o homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Versículo 5 e último. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a sua mão. E o homem estendeu a sua mão e ela foi completamente restaurada. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para a cena onde Jesus entra na sinagoga. Os fariseus, ou no pátio da sinagoga, os fariseus estão olhando Jesus, só observando para ver se ele ia sair fora dos métodos, para ver se ele ia cumprir com as regras. E a regra era: de sábado, não. De segunda a sexta, domingo, beleza. Sábado, não. Então Jesus entra no pátio, os caras olhando, ele olha o homem, ele fala para o homem: levante-se e vem para o meio. Eu quero chamar a atenção justamente para essa frase: levante-se e vem para o meio. Jesus não podia, da onde o cara estava, falar assim: ó, seja curado. Sim. Ele não podia ir até o homem e falar: seja curado. Mas ele diz para o homem: levante-se e vem para o meio. Jesus estava mostrando que o centro não são as regras, o centro não é a estrutura, o centro não são os métodos, o centro são as pessoas. Jesus olha para o homem e fala: levante-se, vem para o meio. Naquele momento ele estava mostrando para os fariseus, para os defensores das regras, do sistema, da estrutura. Ele estava mostrando naquele momento que o mais importante são as pessoas. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por uma estrutura. Jesus não morreu pelo necessário. Jesus morreu por vidas, por pessoas.
E nós, como igreja, precisamos viver essa essência de família, de defendermos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. Quando nós vivemos isso, eu tenho certeza que nós estaremos caminhando. É difícil, mas nós estaremos pelo menos no caminho dessa igreja primitiva, da essência da igreja, de princípios, valores e fundamentos restaurados, por princípios, valores e fundamentos instituídos por Cristo Jesus. Amém? Amém. Fique de pé. Feche teus olhos.